Alô você, mais um encontro conosco aqui, um privilégio muito grande poder entrar na sua casa e poder compartilhar com você desse assunto maravilhoso, Vivendo o que Cremos. Esse programa tem como propósito trazer para a vida real as nossas doutrinas fundamentais, as nossas doutrinas básicas, né? E aqui sempre num bate-papo mais descontraído, mas sempre fundamentando os nossos argumentos na palavra de Deus. Nós estamos aqui com o pastor Hernandes para fazer a saudação. Hoje nós temos um tema que é muito desejado, muito importante para a vida cristã. Por favor, pastor. Pois é um privilégio, pastor, de voltar aqui com você. E o nosso tema hoje é empolgante mesmo, porque nós vamos tratar da pessoa e da obra do Espírito Santo. Esta é uma gloriosa doutrina, a terceira pessoa da Trindade, e estudar sobre o Espírito Santo é trazer renovo para o coração, é trazer vida abundante e falar de dons, de santificação, de capacitação de poder para testemunhar, são coisas magníficas que empolgam o coração e trazem luz para a nossa mente. Pastor Hernandes, é sempre colocado por aqueles estudiosos sobre pneumatologia, né, a pessoa do Espírito Santo, que a doutrina do Espírito Santo ela foi uma doutrina esquecida pela teologia sistemática, esquecida nesse período da história, mesmo começando com os reformadores. João Calvino nem tanto, porque o Calvino ele é considerado o teólogo do Espírito Santo. Mas, de uma certa forma, principalmente nos primeiros concílios da igreja, se falava muito sobre a questão da pessoa do Pai, a pessoa do Filho, mas a pessoa do Espírito Santo sempre foi esquecida. E o Dr. Martyn Lloyd-Jones, né, ele tem uma crítica, ele levanta essa questão que se existe uma doutrina que foi esquecida pela igreja, é a doutrina do Espírito Santo. Qual é a sua visão sobre isso? Obrigado, pastor Ival, por esta colocação. O Dr. Shen escreveu um livro recentemente sobre o Espírito Santo e deu um título até provocante, O Deus Esquecido. E esta evidência fica clara quando você vai para a história da igreja, a partir do documento assim, mais importante, talvez, dos primórdios da igreja, que foi o Credo Apostólico, né? Ali no Credo, a afirmação do Deus Pai e da sua obra, do Deus Filho e da sua obra, mas quando se refere ao Espírito Santo, apenas diz, eu creio no Espírito Santo. E não há nenhuma palavra sequer sobre a obra do Espírito Santo. Ali já retrata esta falta de ênfase na terceira pessoa da Trindade. Talvez refletindo, como você muito bem disse, a questão que estava em voga no momento, porque desde o final do primeiro século é que a doutrina de Cristo foi muito combatida, né, com o surgimento do gnosticismo, do ebionismo. Então, o primeiro concílio geral da igreja em Nicéia tratou da divindade de Cristo, depois veio o concílio de Constantinopla, tratando da humanidade de Cristo, depois veio o concílio de Calcedônia, tratando da pessoa teantrópica de Cristo. Né? O que estava em grande discussão não era, de fato, nem a doutrina do Pai, nem a doutrina do Espírito Santo, mas a doutrina de Cristo. Mas, pastor, veja bem, quando a gente estuda a teologia sistemática, a gente observa, por parte de alguns teólogos, a intencionalidade de pular esse capítulo. Eu me lembro, por exemplo, quando você pega o Luiz Berkoff, por exemplo, e outros teólogos, mesmo sendo teólogos reformados, né, eles trabalham, por exemplo, essa questão da obra do Espírito Santo como uma aplicação da soteriologia, ou a soteriologia aplicada. Alguns usam até a expressão cristologia aplicada. Né? Tem a obra de Cristo, a pessoa e a obra de Cristo, e a aplicação dessa obra é a doutrina do Espírito Santo. Você identifica essa intencionalidade de esconder esse assunto? E teria algum motivo, alguma razão teológica para isso? Eu não sei até que ponto isso teria uma intencionalidade de esconder, mas a ênfase pequena, proporcional, é preocupante. Porque, veja você,
como você muito bem disse, Calvino, quando ele vai escrever as Institutas, ele dedica o terceiro volume, né, porque ele expôs o credo apostólico, creio em Deus Pai, creio em Deus Filho, creio em Deus Espírito Santo, creio na Igreja. Ele dedica o terceiro volume da sua obra ao Espírito Santo, né? E aí ele é chamado de o teólogo do Espírito Santo. Só no século XVIII é que vamos ter um clássico sobre o assunto de John Owen, século XVIII na Inglaterra. Depois, só no século XX, na Holanda, com Abraham Kuyper, que vamos ter o segundo grande clássico sobre o Espírito Santo. E hoje, eu gosto muito daquele livreto do John Stott, Cristianismo Equilibrado, onde ele mostra, às vezes, a questão da polarização. Porque no século XX surge o movimento da Rua Azusa, né, começo do século XX, e aí começa a se falar no Espírito Santo, e o século XX começa a trazer talvez até uma superênfase no Espírito Santo, mas também com algumas descaracterizações, né, enfatizando sobremodo os dons, sobretudo os dons de sinais. Então, a fala do J.I. Packer, para mim, ela é muito importante no livro dele, Na Dinâmica do Espírito, que o ministério do Espírito Santo é de fato apontar para a pessoa de Cristo, né? Ele veio nos revelar Cristo, ele veio nos levar a Cristo, ele veio nos conduzir a Cristo. Pastor, mas do ponto de vista bíblico, exegético, é impossível você tratar da cristologia sem a pneumatologia. Com certeza. Porque com certeza. A concepção de Cristo foi por obra do Espírito Santo. O ministério de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. Ele é batizado e recebe o Espírito Santo. O seu ministério, a sua ressurreição pelo poder do Espírito Santo. E o primeiro ato do senhorio de Cristo, do Cristo entronizado, foi mandar para a igreja derramar o Espírito Santo. O Espírito Santo. Como é que nós caímos numa cilada de negar? Porque a importância da doutrina do Espírito Santo ela é tão vital para a igreja, não somente na questão da compreensão da cristologia, mas agora na missão eclesiológica da igreja, né? Porque antes de enviar a igreja, Deus enviou o Espírito Santo. Isso. Explica isso para a gente aí, porque essa é uma coisa que me incomoda muito. O Dr. John Stott, que foi considerado o maior exegeta do século passado, e até o começo do século XX, ele diz que, pegando o texto de Lucas 24, 49, permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder, e ele diz que antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito Santo à igreja, e esta ordem não pode ser invertida. Dr. Otto Guanais Dourado, acho que foi seu professor, salvo meu juízo? Foi, sim. Ele tinha uma frase muito solene, inclusive. Ele diz que, às vezes, nós, mais conservadores, do ponto de vista da teologia, tivemos, no século passado, um certo medo de tratar da doutrina do Espírito Santo. Um medo, de vai exagerar, vai perder o equilíbrio. E ele diz que nós somos uma geração anti-pentecostal, anti-espiritual, anti-Espírito Santo. E ele disse isso num congresso nosso em lágrimas, lá em Lavras. Nós não temos que ter medo do Espírito Santo. Nós não temos que ter medo da obra do Espírito Santo. Ao contrário. Às vezes as pessoas ficam preocupadas que elas, se forem estudar com mais afinco, elas poderão se tornar motivos demais ou descambar para outros cantos. E não, acho que absolutamente não. Mas se você pegar aquele texto clássico, né, que é o ensino de Jesus sobre o Espírito Santo, João, de 14 a 16, onde Jesus coloca ali os papéis claros do Espírito Santo, um deles é nos ensinar e nos guiar a toda a verdade. Toda a verdade. Nos convencer do pecado. Não existe a possibilidade da aplicação da obra de Cristo sem a obra do Espírito sem Santo. A obra do Espírito Santo. Nem entender a Bíblia sem o Espírito Santo, quem ilumina é Ele. Ele inspirou e Ele ilumina hoje a gente para entender. Então, ao mesmo tempo que nós somos bíblicos no sentido de crer na inerrância, na autoridade das Escrituras, nós muitas vezes negamos o papel importante do Espírito Santo na questão da iluminação, da compreensão das Escrituras. Né? E isso é um perigo muito grande, porque o que acontece? Acontece essa desassociação, essa separação entre a academia
né, entre compreensão, entendimento e piedade. Né? Que isso, para mim, é um problema seríssimo nessa questão da distorção que nós vivemos hoje. E, além do mais, pastor Ival, tem um outro aspecto que é muito importante dentro da questão da vida prática da igreja, da santificação e da obra missionária da igreja, que é o revestimento de poder para cumprir a missão. Jesus deixou isso claro lá em Atos 1:8. Né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, a igreja não consegue cumprir a agenda missionária aqui, ali e além fronteiras sem o poder do Espírito Santo. Muito bom, pastor, mas outro ponto que é importantíssimo, além dessa questão da missão, né, da capacitação para a missão, eu queria destacar 2 pontos que você poderia falar para a gente aqui. Primeiro, é a questão do caráter cristão, o fruto do Espírito. Segundo, os carismas, os dons, porque os dons foram dados não para a missão externa da igreja, mas para a missão interna, para a edificação do corpo, para o amadurecimento espiritual da igreja. Né? E às vezes, porque a gente pega 1 Coríntios, quando Paulo escreve sobre o assunto, a fim de corrigir alguns erros, nós muitas vezes estamos tratando dessa doutrina não proativamente, mas negativamente. Né? Então, primeiramente, sobre a questão do fruto, que é o caráter. Certo. O que é o fruto do Espírito? Senão a manifestação do caráter de Cristo, da vida de Cristo em nós. Né? Atingirmos a varonilidade do varão perfeito. Então, quando você lê sobre o fruto do Espírito, com aquele fruto com vários gomos, né? Aquilo ali nada mais é do que a expressão plena da vida de Cristo. E nós somos transformados de glória em glória na imagem de Cristo pelo Senhor o Espírito. Então, é mais ou menos assim, deleta Hernandes, velho homem, e vai incorporando isso. Jesus na sua vida. Isso. Porque, veja bem, quando Paulo diz assim, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ele está dizendo, não se conforme com um modelo que está mudando todo dia. Mas você se transforma com um modelo que é absoluto. Você tem um modelo absoluto, que é Cristo. Olha para ele, o Espírito Santo vai transformando você para ser parecido com ele. Deus nos predestinou para isso. Está lá em Romanos 8:29. Agora, os dons, como você muito bem disse, são dons de serviço. Edificação do corpo. Edificação do corpo. Efésios 4. Lá, né? Efésios 4. Para que a gente alcance a maturidade. Nós temos 4 listas, né? 1 Coríntios 12, Romanos 12, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Efésios 4, aliás 5, e 1 de Pedro 4. Então tem 5 listas de dons espirituais. E nós, primeiramente, Deus não dá nada que não preste, né? Tudo que Deus dá é bom. Então, nós não temos que ter medo dos dons. Não, se está lá, é para a igreja. E tem uma discussão muito grande hoje, a questão se cessou, se não cessou, se é contemporâneo, se não é contemporâneo. O fato é que Deus dá dons para a igreja. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Né? São fontes de dons. E nós precisamos não só pedir a Deus que nos capacite com esses dons, mas usá-los para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Lá em 1 de Pedro, né, quando ele fala sobre os dons, ele usa os dons no conceito de mordomia, cada um, né, mas ele usa lá uma expressão que é muito bonita no grego, que é a multiforme graça de Deus. Eu creio que, assim como no contexto da igreja primitiva, né, o Espírito Santo capacitou a igreja com determinados dons específicos. Ele pode capacitar a igreja hoje com dons, né? Por exemplo, eu vejo essa questão do dom da comunicação, né? Hoje, com os recursos que nós temos, eu creio que Deus, assim como ele fez lá no Antigo Testamento, quando ele deu a planta do tabernáculo, ele capacitou homens para fazer artífices, para trabalhar. Então, eu não estou falando aqui do dom de apóstolo, não estou colocando aqui essas questões. Talvez fosse importante a gente trabalhar isso para as pessoas não confundirem quando nós estamos tratando disso. Nós hoje, você e eu, não cremos mais que Deus tenha dons de apóstolos no sentido bíblico. Nós somos uma igreja apostólica, né, que segue a doutrina dos apóstolos. Nós não temos profetas hoje como nós tínhamos lá. A revelação de Deus cessou. Cristo é a última revelação de Deus, acabou. Então nós hoje cremos que dom de profecia é a exposição da palavra, é a pregação da palavra de Deus.
Então, quando a gente fala quando as pessoas dizem que os dons cessaram, é nesse sentido, né, que nós não temos mais esses dons conforme eram tidos lá no Novo Testamento. Então, hoje... Apóstolo bom é apóstolo morto. Então, a igreja é apostólica, ela segue a doutrina dos apóstolos. Os dons de profecia é de exposição das Escrituras. Esse negócio de chegar e falar, o Senhor me revelou isso, aquilo, outro, não é a nossa entendimento. Mas eu creio que na dinâmica do Espírito Santo, né, nós não temos a mesma coisa. Eu penso assim, né, pastor? Nós temos a liberdade de pensar à luz da palavra de Deus, nós não podemos nem ficar aquém nem além. Isso, né? Isso. Nós temos que ter o equilíbrio. Nós cremos no princípio da confissão de fé, que diz que Deus fala conosco pela Escritura. E pela Escritura, quando você estuda, é impossível você chegar e dizer, olha, Espírito Santo, a partir de hoje, você só vai agir dentro do meu quadrante aqui. Né? Quer dizer, a soberania do Espírito Santo, ela pode ser questionada com essa questão sensacionista. Então, eu posso assumir uma posição e dizer assim, não, você agora está proibido ao Espírito Santo de agir só do meu jeito aqui, do meu jeito presbiteriano. Até porque o entendimento daqueles que são chamados sensacionistas talvez esteja fundamentado lá no texto de 1 Coríntios 13. Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será... Eu acho que o que é perfeito ali... Jesus, não é o cano, né, pastor? Os sensacionistas entendem que é o cânon. Nós entendemos que o que é perfeito é quando Jesus voltar na sua majestade e glória, onde haverá a glorificação, né? Então, nesse sentido, o Espírito Santo ele não abriu mão do seu poder, nem das suas dádivas. Nós que estamos envolvidos aí na obra missionária, a gente sabe que há coisas ordinárias que acontecem dentro da igreja, que são ordinárias no sentido de coisas que são comuns à ação do Espírito Santo. Mas não dá para negar que no campo missionário, na obra missionária, há intervenções de Deus sobrenaturais, né? No campo, dentro daquilo da comunicação, no campo da proteção, né? De tomar o veneno e não ser... Eu estou colocando aqui porque o pastor Ronaldo foi envenenado várias vezes e não morreu. Né? O ministério Ronaldo, eu acho que é um exemplo clássico para nós, que é uma pessoa comum, assim, da nossa intimidade, desse fato, né? Se você olhar a história da missiologia, via de regra, as operações miraculosas de Deus, elas não são um fim em si mesmo, nem na Bíblia. Elas eram sinais. Sinais que apontavam para uma verdade espiritual. Então, um missionário que está lá naquele campo hostil, as pessoas duvidam, não creem, às vezes estão crendo em fetiches, em tanto paganismo, animismo e tal. Então, o Senhor Deus faz uma obra extraordinária para balançar as pessoas, e então elas estão abertas para ouvir o Evangelho. Eu gosto muito dos 2 últimos versículos do Evangelho de Marcos, né? Onde diz claramente que o Senhor, sendo exaltado, ele foi entronizado como Senhor. Aí você vê aquilo que o Francesco chama de o andar de cima. Lá de cima. E o andar de baixo diz que eles saíram pregando e o Senhor ia confirmando com sinais a palavra que está sendo pregada. Então, quando a igreja ela sai para o campo missionário em obediência à grande comissão, coisas extraordinárias acontecem. Aliás, Arival, você está colocando um ponto que Paulo, eu entendo que era até regular na vida de Paulo, e ele diz 2 vezes, em 1 Coríntios 2,4 e em 1 Tessalonicenses 1,5. A pregação consiste em demonstração, não de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Você prega a mente e prega aos olhos. Prega aos olhos, Então é pregar os ouvidos e pregar os olhos. Jesus fazia e ensinava. Eu acho que quando nós hoje estamos abrindo mão do poder, nós estamos aquém do Novo Testamento, do ensino do Novo Testamento sobre essa questão. Pastor, mas eu queria colocar uma questão aqui provocativa, né? Para você, porque você é uma pessoa que tem livre acesso. E uma das coisas que eu vejo que é muito polemizada agora, recentemente, nessas discussões, é que nós temos 2 conceitos históricos. São conceitos históricos. Primeiro, o conceito de ser pentecostal. Né? Se você observar bem, quando você estuda hoje o conceito
pentecostal, você estuda, não, você esquece de Pentecoste, mas você muitas vezes está ligado ao conceito da Rua Azusa, do surgimento das igrejas pentecostais do Brasil, né? E eu já vi na televisão pastores em debates, não, nós somos pentecostais, vocês são reformados, né? E todos nós sabemos que o conceito de reformado também, ele é um conceito histórico, que vem da reforma do século XVI. Aliás, o termo protestante foi um termo que foi usado pelos católicos para denegrir o protestante. Até hoje, na doutrina católica apostólica romana oficial, os protestantes são considerados como seitas. Então, isso o Papa Bento colocou claramente na encíclica dele, que quem não é cristão católico é seita. É desviado. É desviado. É? E muitas vezes nessa polemização aqui no Brasil, nós perdemos muito esse aspecto, porque se todo crente, ao se converter, ele recebe o Espírito Santo, e isso nós cremos que é um ato da conversão, quem converte é o Espírito Santo, mas no ato da conversão existe o selo. Isso poderia se dizer que o cara é pentecostal? Reformado, por exemplo, você pega Agostinho, né, Santo Agostinho, e você observa que muitos dos reformadores, inclusive Calvino, eles defenderam o ensino de Agostinho. Quer dizer, a doutrina da eleição não é uma doutrina que surge na reforma, é uma doutrina que está lá em Atos, está no contexto do Antigo Testamento. Deuteronômio capítulo 7, Deus revela claramente, ó, vocês de Israel, vocês foram eleitos, um povozinho. Porque muitas vezes nós estamos trazendo para um ambiente hoje uma discussão em que, pelo fato do irmão vir de uma igreja pentecostal, você prega muito em igrejas pentecostais, e o fato de eu ser presbiteriano, isso parece que cria um fosso entre a gente. O grande aspecto, pastor Ivo, acho que nesse ponto são nomenclaturas. As nomenclaturas, os rótulos, eles separam as pessoas. Então, o evangelho puro e simples, a exposição das Escrituras, elas não têm essa barreira. Quando eu chego para um irmão e digo, eu sou um calvinista reformado, e aí eu estou dizendo, não, você é um arminiano, você é isso, você é aquilo, é como se eu estivesse levantando um muro. Certo. Um muro. As pessoas não têm resistência às Escrituras, elas não têm resistência à palavra de Deus, elas não têm resistência à verdade de Deus. E a gente tem que ter muito cuidado, penso eu, com a arrogância intelectual. Certo. Ou eu olhar o irmão com tamanco alto, de cima para baixo. No sentido bíblico, todos nós somos herdeiros do Pentecoste. Certo. Nós viemos dali. O Espírito Santo foi derramado e nós precisamos valorizar essa dádiva do Espírito Santo que foi dado para permanecer para sempre conosco. Temos que ter uma vida coerente com aquilo que foi feito lá, né, que eles ficaram cheios do Espírito Santo e a plenitude se repetindo, até porque quando Paulo ordena enchei-vos do Espírito, está no presente, o imperativo do presente, que é uma questão que todo dia você precisa ser cheio, a vitória de ontem não serve para hoje. E aí, ao criar essa separação histórica aí, às vezes um julga o outro. O pentecostal pode julgar o reformado, não, você é seco, você é uma geladeira. Não. Aí o reformado pode julgar o pentecostal, não, você não é um estudioso. E isso levanta muros. Certo. Nós precisamos derrubar esses muros. Somos uma só igreja, somos um só rebanho, somos um só povo. Nós não estamos dizendo com isso que seitas, não. Nós não somos ecumênicos, nós não somos universalistas. Nós cremos que todo aquele que está em Cristo tem o Espírito Santo e é nosso irmão. Veja bem, nós somos, chamaria assim, que nós abraçamos a fé reformada, nós cremos que a igreja é uma só. Não existe duas igrejas. A igreja do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Nós não cremos que no Pentecoste iniciou-se a dispensação do Espírito, como se nós fôssemos dispensacionalistas.
né? Nós cremos que o Espírito Santo estava presente desde a criação. Gênesis 1, 2. Nós cremos também que todos os crentes do Antigo Testamento foram justificados pela fé. Claro. Paulo, inclusive, em Romanos 4, cita o exemplo de Abraão Davi e de Abraão. Abraão. Os dois pilares da história de Israel. E lá em Gálatas diz, né, que nós vivemos sob a tutela da lei para que nós recebêssemos o evangelho da promessa e recebêssemos o Espírito Santo. Então, dentro da revelação progressiva de Deus, o Pentecostes faz parte do projeto dele para a igreja. Então, eu posso dizer que eu sou pentecostal, que você é, porque eu tenho o Espírito Santo, outro irmão tem. Quer dizer, fora do conceito histórico. E o que foi a reforma, pastor Hernandes? Foi a volta à Bíblia. Então, o que nós estamos precisando hoje? O que nós estamos pregando aqui na igreja de Pinheiros? O que a gente tem insistido com as pessoas? Vamos voltar para a Bíblia. Exatamente. Vamos sair da comercialização da fé, vamos sair do misticismo religioso, né? Vamos sair do esoterismo espiritual e vamos voltar para a simplicidade do Evangelho. Simplicidade do Evangelho. Entendeu? As pessoas querem pão, as pessoas querem Bíblia, elas não querem lucubrações, seja de que ordem for, elas querem palavra de Deus, pura e simples. E é nesse sentido, pastor Ival, que ao expor as Escrituras, você não foge do assunto Espírito Santo, você não foge da cristologia, você não foge das grandes doutrinas da graça, você vai expor toda a verdade de Deus. Pois é, mas Lutero já dizia que onde a igreja, onde a palavra de Deus, ela é pregada de forma verdadeira, ali está a igreja de Deus. Isso aí. É uma das marcas da igreja. Então nós temos que entender, porque eu fico muito preocupado, e às vezes tem uns programas até de televisão que incentivam essas discussões, né? Parece que isso agrada as pessoas. A polarização. Agora, eu queria que você encerrasse, nós estamos já no final aqui, porque a Bíblia faz a diferença, né? Lá em Romanos 15, 16, do crente fraco, do crente forte e do herege. Como é que a gente aplica isso? Porque, às vezes, eu tenho um irmão que chega aqui na igreja de Pinheiros, ele é dispensacionalista, ele crê no arrebatamento da igreja, e eu não creio nisso. Mas ele é crente. Como é que eu faço? Como é que você faz? O ponto básico, muito boa a sua colocação. Bom, nós precisamos distinguir o que é heresia de deficiência doutrinária. Certo. A heresia é aquela negação de elementos essenciais da fé cristã. Você não negocia isso. Por exemplo, alguém chega e diz, olha, eu creio que Jesus é o Salvador, mas ele não é o único Salvador. Bom, não dá para negociar isso. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, mas ela não é toda a palavra de Deus. Não dá para negociar isso. Certo. Então, são doutrinas que a verdade não se muda. Agora, formas de interpretar a doutrina, às vezes você tem uma pessoa que pensa uma coisa, outra, por exemplo, tem um que é pré-milenista, outro é pré-milenista dispensacionalista, outro é amilenista, outro é pós-milenista. A doutrina é a segunda vinda de Cristo. A doutrina é a ressurreição dos mortos. A doutrina é o juízo final. A doutrina é que vai ter a bem-aventurança eterna e condenação eterna. Isso não se muda. Certo. Agora, é possível que com o estudo da palavra a pessoa vá refinando o seu entendimento para adequá-lo ao correto ensino. Por exemplo, essa semana eu fiquei muito feliz de um pastor dizer assim para mim, meu pastor, eu mudei minha posição escatológica com meu filho de 17 anos. Ele começou a ler seus livros, disse, papai, essa corrente aqui tem muito mais base bíblica do que aquela. E ele foi escutando o filho, ele foi estudando os mesmos livros. Eu falei, olha, é isso mesmo. Então, é possível você, hoje, estar defendendo uma tese e amanhã você der uma aprofundada no assunto e melhorar a compreensão. O herege, ele não é ensinável. Mas o crente... Ele é ensinável. Ele é ensinável. O crente, quando é crente, ele quer aprender. Né? Ele quer aprender, ele questiona. A autoridade não é a posição dele, é a escritura. Esse é o ponto. Agora, o herege não. O herege ele não se submete à autoridade das escrituras sagradas. Aliás, você está me lembrando do que o Lutero diz para Erasmo. Né? Erasmo, lá no século XVI. A diferença entre você e eu, Erasmo,
é que você coloca a sua razão acima da Bíblia. E eu coloco a Bíblia acima da minha razão. A autoridade não é a minha razão, o meu entendimento. A autoridade é a Escritura. Amém. Gente, esse é o programa Vivendo o que Cremos, né? Aqui dá até para a gente ficar conversando aqui a noite toda, o dia todo, mas eu espero que você tenha gostado da discussão aqui, né? Eu quero agradecer a sua audiência. Continue conosco. Pastor, agradeço o povo Muito aí. bem, gente. Um prazer estar aqui com vocês, aqui com o pastor Arival. E esperamos que o programa Vivendo o que Cremos possa trazer luz para a sua mente e aquecer o seu coração. Deus abençoe sua vida. Até outro dia, até outro programa. Um grande abraço. Tchau, gente.